Esse geralmente é o tipo de vídeo que você assiste com medo. Ou que você é muito corajoso e tem muita curiosidade ou tem muita vontade de agradar a Deus e de viver, né, um relacionamento conforme a sua palavra. Bem, de toda forma, talvez você seja até mesmo descrente, esteja aqui curioso para entender sobre relacionamento cristão, por alguma razão. Bem, seja muito bem-vindo também. Esse vídeo também é para você. Bem, hoje então nós vamos dissertar um pouco, conversar um pouco sobre esse tema, que é relacionamento cristão, e em especial sobre o namoro. E você vai ficar por dentro do porquê que não existe namoro. Bem, agora você já começou com essa bomba, a gente vai introduzir aqui um pouco dos meus 7 anos de estudo nessa área, de uma forma resumida. A gente não vai entrar tão minuciosamente em alguns detalhes, mas nós vamos abordar um pouco de vários temas referentes a namoro. A gente vai começar então com esse muito clássico, que é o namoro não existe. Então a gente vai discutir um pouco agora em relação a isso. Por que o namoro não existe? Você vai entender que tem relação com uma alegoria que a gente pode entender, né? E é com os fariseus e a lei da Corbã. Então esse é o nosso primeiro argumento, nossa primeira demonstração. Esse fato já é um pouco, talvez, polêmico para você. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e esteja namorando. Então agora você está se perguntando, ok, então qual é a minha situação nesse exato momento? Se namoro não existe, eu deveria fazer o quê? Casar direto? Como é que funciona isso? Bem, vamos conversar um pouco sobre isso. Mas o ponto é que, biblicamente falando, você vai encontrar que as pessoas ou eram solteiras ou eram casadas. Não existia esse meio termo. O próprio noivado naquela época não era nem sequer como o noivado de hoje. O noivado daquela época era basicamente o oposto do que nós temos até sobre o namoro. Por quê? O namoro é basicamente você ter os benefícios do casamento sem a responsabilidade do casamento. Enquanto o noivado naquela época era o oposto. Era você ter a responsabilidade do casamento sem os benefícios do casamento. Então a gente já percebe um grande contraste, né, em relação a esses dois pontos. Né? Mas como é que o namoro se tornou a corbã moderna? Talvez seja a sua pergunta e é o que nós vamos falar agora sobre. Bem, é claro que o que eu vou falar aqui não se baseia só nesses livros. Se baseia majoritariamente, né, e de forma principal nesse livro, que é a Bíblia. Que são 3 versões da Bíblia que eu tenho, né? 2 na verdade são a mesma tradução, mas são versões diferentes, né? Uma de estudo, enfim. Mas o desafio que eu deixo para você é exatamente esse. É você terminar esse vídeo e decidir se o que foi dito aqui veio da cabeça de alguém ou se você pode analisar a Bíblia e realmente constatar, queira você ou não, isso te agradando ou não, que o que foi dito é verdade. Então agora a gente vai falar sobre a lei da Corbã. Para quem não lembra, a lei da Corbã é aquela lei que os fariseus inventaram, aquela tradição, onde eles fizeram um migué supremo. Basicamente o que acontecia? Existe um princípio bíblico, um mandamento, né, que Deus tinha ordenado ao povo, de que na velhice os filhos cuidariam dos pais. Né? Afinal, naquela época não existia aposentadoria nem nada do tipo. Então, se a pessoa fica idosa, como é que ela vai ter o seu sustento? Não tem como. Então, era a responsabilidade dos filhos cuidarem dos pais. Né? Então, foi a forma que Deus organizou a sociedade naquela época, né? De acordo com esse princípio. E também, né, tem toda essa questão no contexto e tal. Enfim, o ponto é que os fariseus decidiram fazer um migué nisso aí. Eles falaram que a Corbã, que era, digamos assim, dedicar o seu dinheiro para Deus, tornar o seu dinheiro santo, fazia com que não fosse mais necessário você ajudar financeiramente os seus pais, pois esse dinheiro já não era mais seu. Esse dinheiro é uma Corbã, é de Deus. E uma vez que é de Deus, não tem mais compromisso. É mais ou menos isso que eles inventaram. Então, com isso, Jesus até questionou eles, né, que vocês colocam as tradições dos homens acima da de Deus. Você vai ver Jesus questionando isso e os fariseus em vários momentos em relação a esse tipo de comportamento. E então, nós temos então agora a sociedade atual e exatamente a nossa Corbã moderna. Porque se você pega 2 pessoas se agarrando, você vai achar isso no mínimo estranho, ou deveria, se você é cristão. Mas se você pega essas 2 pessoas e elas dizem que são namorados, você vai achar ok.
você vai ficar mais ok. Talvez, dependendo de onde que elas estejam, você vai achar inapropriado o lugar, mas não a ação em si deles, ou essa liberdade deles um com o outro, o que, biblicamente, já está errado. Mas, prosseguindo, né, em relação a isso, né, a Corban do namoro é justamente isso. O namoro se tornou, então, essa palavra mágica que permite com que você faça coisas que explicitamente Deus colocou na Bíblia, que eram reservadas para o casamento e para dentro do matrimônio, e eram coisas santas. Você autoriza isso para pessoas que não estão compromissadas. Ou seja, você tira essa responsabilidade. Você então pode usufruir daquilo que não te pertence. Pois a palavra diz, né, que o corpo da mulher pertence ao seu marido e o corpo do marido pertence à sua mulher. Então, basicamente, quando você está usufruindo de um namoro que não existe, que é essa corban, que é essa palavra mágica, você está basicamente cometendo Alguns cristãos se escandalizam com o ato de ficar. Então, basicamente, se você é dessa linha que se escandaliza com o ficar, saiba que o namoro é o ficar, só que com uma outra palavra. Nos padrões bíblicos é isso. Então, basicamente, é muito simples. A Bíblia ela estabelece já o padrão de como que é o certo. A gente pode ler lá em Timóteo, no capítulo 5:2, na versão NVT, por exemplo. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais jovens com toda a pureza, como se fossem suas irmãs. Em 1 Timóteo 5, do 1 ao 2, na NAA, vai dizer o seguinte: não repreendo um homem mais velho. Pelo contrário, exorte-o, como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs com toda a pureza. Então aqui fica um pouco meio claro, um pouco mais nítido, que Timóteo, se ele chamasse de namoro, ele não precisaria mais tratar com toda a pureza as irmãs dele, né? Bem, obviamente não. Então, esse é o princípio bíblico que está estabelecido. Está estabelecido lá em Gênesis, que Deus fez o homem e a mulher, os dois se unem, se tornam um só, eles se casam. Ou seja, a intimidade, tudo isso é reservado para a união, para o matrimônio. Tanto é que a gente pode ver lá em Rebeca e Isaac, que eles foram reconhecidos como um casal devido às carícias que eles trocavam num determinado momento lá, onde que espionaram ele, né, e viram isso, né, e perceberam que Isaac estava mentindo, né, e Rebeca era, na verdade, a mulher dele. Então a gente percebe que existe sim um terreno onde que todas as coisas que normalizaram no namoro, até mesmo dentro das igrejas, não existe biblicamente. E esse é o ponto aqui. E para que tudo isso? Para a parte talvez mais polêmica, que geralmente vem em relação ao namoro. Não, mas se bem que eu já comecei dizendo que namoro não existe, né? Então talvez agora você já tá em choque até agora, querendo entender então como que vai ser o desfecho disso. Mas o ponto é que o beijo também não é uma coisa bíblica, é uma coisa reservada para o casamento. E esse é um ponto que a gente precisa também dizer. Na minha igreja, um dos livros principais de relacionamento, né, que o pessoal mais usa, esse aqui, é o Romance Real, onde ele aborda um pouco sobre relacionamento e tudo, de uma forma muito leve. É um livrinho que eu aconselho até para novo convertido, porque no geral é um livro que fala muito sobre o evangelho, sobre Cristo, sobre, assim, cara, é um livro fenomenal para novo convertido, em especial, por causa que a leitura é uma leitura boa para apresentar a Cristo também, sabe? E esse é um ponto importante. Por que que relacionamento cristão é tão sério, é tão importante? Justamente porque o relacionamento cristão, ele é uma alegoria, uma explicação, ele é uma pregação de Cristo e da igreja. Você prega o evangelho através do relacionamento. Você prega o evangelho através de um casamento. Você prega o evangelho através de uma família. Um casamento, ele tem que ser uma pregação diária do evangelho. O próprio casamento deve ser uma pregação diária do casamento.
O evangelho, então... Não, pera. Você entendeu? O casamento, ele é uma pregação diária do evangelho. Então, a gente precisa ter tudo essa base, essa noção em mente. E existem diversos fatores, coisas importantes a serem analisadas em relação a tudo isso. Talvez eu tenha começado já de uma forma tão já direta e objetiva em relação ao fato de namoro não existir, tenha deixado muitas perguntas. E nós vamos comentar algumas aqui. E é claro, você tem a liberdade de deixar muitos comentários aí embaixo com questionamentos para que a gente possa discutir em talvez futuros vídeos. Ou eu mesmo respondendo, não sei. Mas a gente vê. E o ponto que a gente tem que levar em consideração aqui é a convenção social versus o padrão bíblico. Nós estabelecemos o quê? Agora uma conversa mais franca. Que relacionamento bíblico, ele é o casamento. Esse é o padrão de Deus. Ou você é solteiro, ou você é casado. Leandro, então qual que é o meio termo entre esses? Não existe. O meio termo entre esses se chama amizade, porque você não precisa enfiar a língua na outra pessoa para você descobrir se a pessoa é a sua esposa ou não. E esse é o ponto do evangelho. Você não precisa explorar nem nada desse tipo, você conhece a pessoa de outra forma. E com certeza não é chupando a língua dela. Porque isso que é, entendeu? Então, não. Porque vai sempre ter alguém que vai querer defender exatamente, quando fala ainda mais de beijo, vai falar, não, mas é que minha consciência não me acusa. Isso depende da pureza da pessoa no coração. A gente beija, a gente não tem nenhuma malícia, nenhuma maldade. Então a gente beija assim normal, porque a gente percebe que a gente pode beijar, que não tem tentação. Mas isso aí não é um pensamento certo, porque já começa errado. Já começa errado que namoro não existe, já começa errado que não pode. Não é questão de, mas eu não me sinto que eu estou pecando, mas eu não sinto que isso me tenta, alguma coisa assim. Já está tentando, você já está fazendo a coisa errada. Porque não existe isso. Esse é o ponto. O princípio bíblico é um princípio muito sério. Você tá, você sai por aí beijando qualquer pessoa na boca? Não faz isso, sério. Né? Você faz isso por acaso? Não faz. Assim, se faz, não deveria. Mas aí a gente não está nem falando mais de um contexto evangélico, né? Eu estou sendo um pouco mais abrangente porque eu sei que boa parte dos meus inscritos também não são cristãos e são até mesmo meus amigos da faculdade. Então sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, mas continuando agora, falando sério. A gente entendeu então que namoro não existe e que o beijo também é uma coisa reservada ao casamento. Correto? Aí, se um pastor ensina sobre isso, vocês vão ficar já, mas o cara já é casado, né? Vocês ficam talvez com esse tipo de pensamento. E é um pensamento interessante, é um pensamento que faz um pouco de sentido, mas o ponto é que a gente tem que entender que o relacionamento cristão, ele não é um namoro recreativo. Porque a maioria dos relacionamentos hoje em dia são isso, namoro recreativo. O que é um namoro recreativo? Você tá lá para se divertir, cara. Você não sabe nem por que você tá naquele relacionamento. Muitas vezes você tá num relacionamento por carência, tá querendo suprir alguma carência sua, alguma coisa assim do tipo. Ou você tá justamente só querendo usufruir do corpo do outro sem a responsabilidade de um casamento. Isso às vezes você faz de forma pior. Às vezes você fica com a pessoa 10 anos, enrolando a pessoa, justamente porque você quer usufruir do corpo dela, mas não quer um relacionamento, um compromisso sério com a pessoa. Aí já é um outro ponto, que é a seriedade da consequência dessa cultura do namoro, que não deveria existir. E esse vídeo é justamente contra a cultura do namoro, justamente para resgatar o padrão bíblico dos céus, de relacionamento cristão, para que a gente esqueça o namoro, para que a gente entenda o padrão alto dos céus. E a gente faça então, né, um romance real, de todos os sentidos, né, de realeza por sermos filhos do Deus, que é o Rei do Universo, e por sermos filhos dele, nós devemos então agirmos e sermos nobres também em nossos relacionamentos. Mas também um namoro real, não uma coisa recreativa, de brincadeirinha, que muitas vezes é a realidade dos namoros e dos relacionamentos hoje em dia. Você tem duas pessoas que não sabem para onde vão, não sabem o que querem da vida, não sabem os seus propósitos, mas estão totalmente cegas e ocupadas, beijando um ao outro e desfrutando, né, do corpo um do outro das diversas formas aí, né, dependendo, né, do se é crente, se não é crente, né, apesar, de que, enfim. Mas o ponto é, você agora entendeu o padrão bíblico, né?
Então, se eu já comecei falando do beijo, eu acho que no contexto de quem é cristão já é meio óbvio, mas vale reforçar que existem intimidades que são reservadas também só ao leito conjugal, à noite de núpcias. Mas só para, né, deixar aqui registrado para que não haja engano, porque eu já tive a oportunidade de conversar de pessoas que eram de outros lugares e existem, infelizmente, já igrejas que ensinam errado, igrejas que se deturparam nisso e já perderam totalmente isso. Se venderam, o namoro, a tradição do namoro entrou tão forte na igreja que aí já foi além do beijo, já da outra coisa são consideradas normais, o que são absurdos. A gente percebe isso na Bíblia. A Bíblia trata, para você ter noção, a seriedade. A Bíblia trata como prostituição, fornicação, prostituição, entendeu? Quando você deixa uma outra pessoa usufruir do seu corpo de maneira ilícita, você está se prostituindo. Analogias que Deus usa, por exemplo, quando fala do povo dele quando o traiu, que ele usa muitas vezes figuras até mesmo femininas, que permitiu que acariciassem, né, os seios, esse tipo de coisa, e todo esse contexto que é reservado para um relacionamento, no casamento, é usado como um símbolo de prostituição quando é feito fora do casamento. E no caso, né, o contexto é de um contexto onde que nós somos casados com Deus e nós estamos traindo a Deus. Então, esse é um contexto também de prostituição, de adultério, quando nós nos desviamos do padrão de Deus e quando nós pecamos contra Deus. Bem, então vamos prosseguir um pouco mais. No livro O Peregrino, que é o último livro que estava aqui na minha estantezinha aqui do montinho de livro, esse aqui, tem uma passagem dele, tem uma parte dele, onde vai ser lá para a Terra da Vanglória, onde que vai existir lá um contexto, onde que o cara vai defender o seguinte, ele vai dizer o seguinte: já fazem 1000 anos que fazemos desse jeito, mas eles são questionados, porque a forma que eles estão fazendo era errada. Só que, como ele mesmo disse, já fazem 1000 anos que fazemos desse jeito. Então talvez você esteja dizendo, mas todo mundo faz desse jeito. Mas já faz muito tempo que é desse jeito. Mas, sei lá, fulaninho cresceu na igreja e também fez desse jeito. Ficava beijando fulaninho e tal. Cara, você vai querer se justificar com base nos erros dos outros que talvez nem sabia. Porque, cara, é uma realidade. A maioria do povo não sabe, desconhece. Quantas pessoas você conhece que já leram a Bíblia inteira? Dependendo do ciclo que você está, do lugar que você está, da igreja que você está, cara, é maravilhoso. Você tem uma maioria gigante, esmagadora, que não só leu a Bíblia inteira, como leu outros livros de teologia e se aprofundaram. Cara, isso aí é esplêndido. Sensacional. Isso aí, pra mim, nossa, é um sonho que todos fossem assim. Mas, da onde eu vim, por exemplo, o contexto não é assim. O contexto é que, sei lá, a cada 10 mil você encontrava um que tinha lido a Bíblia inteira. Então pensa em relação a isso. Pensa um pouco em relação a isso. Agora que você tenha consciência, agora que multiplicou o seu conhecimento, você não tem desculpa. Assim, você quando chegar lá, você ia ter que ainda, né, falar com Deus, né? Mas enfim. Mas o ponto é que o relacionamento é tratado muito sério por Deus pra gente ficar brincando. O relacionamento, ele é uma expressão da divindade de Deus, da santidade de Deus na Terra, e ele deve ser usado como um instrumento para a glória de Deus. E não um instrumento para nós ficarmos pecando. E não é para, nossa, agora eu já casei também, né? Então, graças a Deus, já não preciso me preocupar com isso. Cara, você errou, ajude os mais jovens a não errar. Porque, cara, talvez, como eu disse mais cedo, né? Se você viu um pastor pregando sobre isso, talvez você poderia dizer, mas agora é fácil, ele já está casado, né? Agora é fácil. Então, cara, quando eu me converti, eu pensava muito nisso. Tipo, eu ficava me observando, eu percebi que eu queria alguém da minha idade que fizesse essas coisas, tipo, que vivesse o evangelho. Porque, cara, eu não via aquilo. Então Deus foi e falou, cara, não falou cara, né, mas você entendeu. Ele me chamou para ser essa pessoa. Então, nesse exato momento, Deus talvez esteja te chamando, ou quase certeza que está, para você ser essa pessoa. Se você nunca conheceu alguém assim, seja você, cara.
É muito simples. Começa com você. Seja você a pessoa que você queria encontrar de exemplo. Que, por exemplo, eu vivo isso aí, cara. Eu vou fazer 22 agora em abril, entendeu? Solteiro. É isso. E eu vivo esse princípio bíblico. Eu entendi, eu aprendi e eu vivo o que eu tenho pregado em relação a isso. Eu me converti por volta dos 14 anos, mais ou menos, por 15, e continuei estudando sobre relacionamento. Eu vi a importância, como que Deus trata relacionamento. E eu decidi que eu não queria brincar com isso, não queria ofender a Deus pecando nessa área. Então, eu decidi viver o princípio bíblico em relação ao casamento. E o casamento bíblico ele pode abençoar muitas vidas. E nós devemos resgatar a cultura do reino. Como somos embaixadores do reino. O embaixador, lá na Roma antiga, ele servia em especial para trazer a cultura de Roma para aquelas nações, para aquele povo. Nós, como embaixadores de Deus, nós devemos trazer a cultura. A gente deve trazer o respeito, o amor, como que é um relacionamento cristão. E trazer toda a seriedade que tem no relacionamento cristão. A gente, por exemplo, tem outro livro aqui, por exemplo, 5 Linguagens do Amor. Cara, você tem que entender que cada pessoa tem uma forma de se expressar o amor diferente. Nesse livro aqui, né, vai dizer, né, as 5 formas, né, vai dizer, né, ato de serviço, palavra de afirmação, tempo de qualidade, presente, toque físico. E existem diversas formas, né, de se expressar. É claro que não sempre vai ser essa regrinha aqui desses 5, absoluta, mas você consegue ter uma dimensão, porque às vezes você lhe falta, sabe o que? Sabedoria. Porque você está se expressando às vezes com palavras, mas a pessoa não entende palavras como um gesto de amor. Você dizer eu te amo, para ela não tem nenhuma diferença. Ou para ele não tem nenhuma diferença. Mas se você, sei lá, fazer um purê de batata ou um estrogonofe, a pessoa vai se sentir muito amada, porque a linguagem de amor dele ou dela é ato de serviço. Ou sei lá, você gasta 10 milhões em presentes, mas a pessoa não liga. Aí você descobre que na verdade a linguagem de amor da pessoa é tempo de qualidade. Ela queria que você sentasse do lado dela e ficasse lá, fazendo qualquer coisa, só ouvindo ela. É um exemplo. Ou o outro exemplo, talvez uma linguagem de amor da pessoa seja toque físico. Talvez a pessoa só queira bagunçar o seu cabelo ou que você bagunça o cabelo. E esse é alguns exemplos que você tem que ter em mente, né? O relacionamento, o casamento é tratado muito sério por Deus. E tanto é que ele é falado em vários contextos e traz muitas aplicações bíblicas na Bíblia inteira. De Gênesis e Apocalipse você vai ouvir sobre formas, né, e princípios, né, que vão acabar influenciando. E eu vou falar sobre o Pequeno Príncipe também, muito em breve. Mas por enquanto vamos agora discutir em relação, beleza. O que eu faço então? Cara, uma amizade, mas um relacionamento. Existem outros nomes que você pode dar pro namoro, digamos assim, né? Porque namoro já é uma palavra, como eu disse, né, deturbada. Porque carrega tudo isso, né? Tipo, se um casal de não cristão diz que namora, você já imagina o que eles fazem, né? Tudo que um casal casado faz, eles fazem. Menos ter a responsabilidade de 2 pessoas casadas. Enfim, aí você pega esse exemplo. Agora o outro exemplo, de 2 cristãos. Não é muito bom. Porque, tipo, mesmo assim você vai imaginar que os dois ficam se beijando. Aí tem, né, outros nomes que as pessoas dão, né? Que é corte, romance real. Existem diversos. Amizade especial. A minha igreja usa a amizade especial também. Aí, mas o ponto é, cara, você vai fazer exatamente isso, né? Tipo, cara, você não precisa enfiar a língua na boca da pessoa para conhecer ela. Então o que você vai fazer? Você vai ter um tempo de amizade com a pessoa. Você vai conhecer a pessoa. Porque, como eu disse, o namoro não é recreativo. E o problema é que a falta de princípios bíblicos, até mesmo dentro do relacionamento cristão, faz com que 2 pessoas fiquem 4 meses juntas, 1 ano juntos, sendo que na primeira conversa que eles sentassem de verdade, querendo um compromisso sério com Deus, com propósito, visão, para se casar, eles teriam tido a primeira discussão e falado, cara, a gente não bateu aqui, os nossos propósitos divergem, você quer ir para a China, eu quero ir para, sei lá,
sei lá, para o Canadá, para a Rússia, e então a gente tá em lugares diferentes e não tem como a gente caminhar junto. Esse tipo de coisa. Cara, é muito simples. Só que no namoro recreativo você não quer. Você não quer correr o risco de perder. Esse é o ponto, você já começa errado. Porque você tem esse apego emocional já de cara com a pessoa, que é uma coisa reservada ao casamento. Então você tem que ter, no máximo, essa amizade. Depois, você pode desenvolver essa amizade para uma coisa mais séria. A gente brincando no final do culto com um amigo meu, a gente inventou o termo de pré-noiva, que é basicamente aquela pessoa que você chega nela e fala, ó, eu quero me casar com você, mas agora não tem condição. Mas muito em breve a gente vai se casar. Que é basicamente a pessoa que já passou no crivo, digamos assim. Que é a pessoa que você sabe que tem um propósito alinhado, que você tem todo esse arcabouço já em acordo para poder seguir um casamento. Mas, cara, não faz sentido você tentar iniciar um relacionamento com alguém se você nem imagina a possibilidade de se casarem. Essa é uma das primeiras perguntas. Você imagina você casado com essa pessoa? Se a resposta for não, você nem começa nada. É simples. É muito simples, porque o relacionamento cristão, ele tem fim num casamento. É para terminar no casamento, porque como eu disse, o namoro não existe. O que existe é esse meio tempo do sim, digamos assim, do casamento. Você conhece a pessoa, você conversa com a pessoa, você vê, né? Vocês entram em acordo, né? Você tem que saber. A pessoa, sei lá, você quer ter quantos filhos? Você quer ter 7 filhos? A pessoa não quer ter nenhum. E aí, como é que fica? Você quer ter 5 filhos, a pessoa quer ter só um. E é um e acabou. Como é que fica? Você quer ir ser missionário lá no Afeganistão. Ela quer ficar na Índia. Como é que fica? São propósitos, são chamados, são direções diferentes. Talvez o cara tenha um chamado para ficar na igreja local. Talvez o chamado dele seja menos específico. Talvez ele fale, olha, você vai ter que estar preparada para o que der e vier. Uma hora eu estou aqui no Brasil, outra hora talvez eu vou lá para o Canadá, fique 3 meses longe de você, e você vai ter que ficar aí com as crianças e eu sozinho lá no meio do nada. Você acha isso estranho? Cara, era a rotina do Billy Graham. O Billy Graham, ele viajava para evangelizar e ficava 3 meses longe da família às vezes. E a esposa dele ficava lá, cuidando dos filhos e tal. E era um casal que a gente tem até hoje, um grande pregador, evangelista e tal. A esposa dele também conheceu durante o projeto de missões, era uma missionária também e tal. Então, tipo, tem toda uma história, os propósitos se uniram. Mas existem todos esses pontos que tem que ser entrado em acordo. Não é uma questão de, ai, meu coraçãozinho tá ardendo aqui, a borboletinha no uniforme. A borboletinha no estômago tá andando aqui e aí eu tô com vontade de casar com ele. Não, não é assim que funciona, né? É uma decisão racional. Você vai decidir. Tem sim um sentimento, né? Você tem que dar essa verificação, mas você tem que primeiramente ter esse alinhamento de propósito. Porque não vai ser esse sentimentozinho que vai sustentar. Por quê? Porque senão você vai cometer o erro da maioria das pessoas imaturas, em que acontece muito nessa geração. Vai chegar num determinado momento que você vai dizer, o amor acabou. E, cara, essa é a pior babaquice da atualidade. Você simplesmente chega num casamento, sei lá, de 10 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo, e você diz, o amor acabou. Como é que acaba assim, cara? Talvez nunca teve, então, ou você não sabe o que é. Você não cuidou, não zelou por aquilo, porque, cara, não é uma decisão. Você decide amar as pessoas. É que nem, por exemplo, cara, quando você se converte, você vai perceber isso muito em cristãos maduros, né? Que o cara é uma pessoa muito amorosa, tipo, se dá bem com todo mundo, ama todo mundo, trata bem as pessoas, esse tipo de coisa. Você vai perceber muito isso em cristãos um pouco mais maduros, que é esse tipo de comportamento, é um comportamento mais de amor, de estar aberto para a pessoa, de ouvir. Por quê? Porque a pessoa ela entendeu que amar é uma decisão, não é um sentimento. Ela não espera ter sentimento por você. Porque se for depender de sentimento, meu amigo, como é que funciona? Ela entende que o amor é uma decisão, você decide amar, então você nutre o sentimento de amor, porque Deus é a fonte do amor, e Ele derrama esse amor em você, e você derrama esse amor nos outros. E assim você ama várias pessoas. E assim pessoas à sua volta se sentem amadas, por causa que você
decidiu amar, não porque você esperou uma magia descer do céu dizendo que você ama as pessoas. É claro que também não, você tem que ter sentimentos pela esposa que você quer, mas enfim, esse não é o ponto, você entendeu muito bem o ponto que eu quero chegar. Porque você não pode dizer depois o amor acabou, porque casamento é pra vida toda. Casamento é pra vida toda. Uma vez casado, você casa pro resto da sua vida. Essa é uma decisão, a segunda decisão mais importante de sua vida. A primeira é você, obviamente, né, aceitar a Cristo. A segunda é com quem você vai viver o resto da sua vida, que é a sua esposa. Ou seu esposo, né, seu marido. No caso, né, das varoas que estiverem ouvindo aqui. Varoa é um termo evangélico, um termo cristão para homem e mulher, porque é uma tradução antiga da Bíblia. Enfim, não vou entrar em detalhes. Mas é só contextualizando para você, meu amigo não crente que está aqui, que está se convertendo. Vai virar cristão em breve, ou já é, né? Enfim, vamos lá. Sobre isso que eu tava falando, O Pequeno Príncipe é um livro que eu recomendo. Cara, nossa, Leandro, mas é um livro infantil. Cara, é um livro infantil, mas adulto. Ele tem muita profundidade. Se você saber ler ele direito, você aprende muita coisa. Uma delas é sobre relacionamento, que tem uma grande reflexão. Por quê? Porque o Pequeno Príncipe e a Rosa eram imaturos quando eles se conheceram. Desculpa os spoilers. Não vou dar o spoiler principal, pode ficar tranquilo. Se você ler, você ainda vai gostar muito do livro. A Rosa e o Pequeno Príncipe, eles eram imaturos, eles brigaram e tal. Aí depois de muito tempo acontece muita coisa. E o Pequeno Príncipe encontra uma raposa e depois eles encontram um monte de rosas. E aí o Pequeno Príncipe fica meio que em choque e diz, cara, eu fui enganado. A minha rosa, ela disse que ela era única. Mas tem um monte de rosas aqui. O que é isso? Cara, é muito simples. A raposa explica pra ele que a rosa dele é a única. Mas por quê? Porque somente a rosa dele viveu todas as experiências que eles viveram juntos. E é essas experiências que fazem dela única. Não existe outra rosa que viveu o que eles viveram juntos. Então, essa é uma grande reflexão sobre o casamento. Porque no final, você vai conhecer talvez uma mulher mais bonita do que a sua esposa. Você vai conhecer uma outra mulher de um outro jeito. E talvez goste de alguma coisa que você gosta e talvez a sua esposa não goste dessa coisa em específico. Apesar dela gostar de muitas outras coisas, se darem super bem em tudo, mas aí em nenhuma coisa específica você acha alguma outra coisa. Você vai encontrar isso. Você vai encontrar essa pessoa. Em algum momento você vai encontrar. E eu botei entre aspas aqui mais bonita, né? Porque que nem a gente aprende com um querido pastor da minha igreja, né? Pra você, a sua esposa é a mulher mais bonita do mundo. E essa é a verdade, né? Pra mim, minha esposa é a mulher mais bonita, mais bonita do mundo. Você vai perguntar, Leandro, quem é a mulher mais bonita do mundo? Cara, minha esposa. Quem que é a sua esposa, Leandro? Não sei, cara. Vou descobrir. Em algum momento, né? Espero, se Deus permitir, se não voltar antes de eu estiver vivo pra testemunhar essa benção aí, eu vou descobrir. Mas pra mim, ela é a mulher mais bonita do mundo, porque é minha esposa. E o cristianismo traz muito disso. Ele traz essa essência e esse valor único, exclusivo do relacionamento entre dois cristãos. De que, de fato, para mim, a minha esposa é maravilhosa, é a única do universo. Não existe ninguém mais belo do que ela, para mim. Porque ela é a minha rosa. Ninguém viveu as experiências que nós vivemos com Deus. Só ela. Não tem como você escolher uma outra rosa que vai ter a mesma coisa. E essa é a reflexão do Pequeno Príncipe. Nenhuma daquelas rosas é tão especial quanto a rosa dele. Porque nenhuma daquelas rosas tem a vivência, tem tudo aquilo que eles passaram e construíram juntos. Então, então é exatamente o tempo e esse amor e esse investimento juntos que fazem tão especial a pessoa e faz com que ela se diferencie de todo o resto. Então é uma decisão também. Você não pode esperar simplesmente o fato dela ser uma rosa e aí nunca vai existir nenhuma outra rosa. Mas é o fato de que nenhuma dessas outras rosas é a sua rosa. As mulheres façam analogias análogas para os homens. Vocês entenderam? Vocês são espertas, vocês vão fazer também. Um outro ponto que vale a pena falar também, né, é, cara,
Não vale a pena também você ficar desesperada ou desesperado a vida inteira correndo atrás de alguém. Porque talvez isso, não, talvez não, muito provavelmente isso é um sinal de carência. É um sinal de que você não conhece a Deus, talvez nem conheça a si mesmo direito. E isso é muito triste. Você não tem como amar uma pessoa se você não está completo direito. Você é uma pessoa que está, digamos assim, ferida, doente. O que você vai entregar para a pessoa? Porque é muito importante a gente ter isso em mente também. O casamento é sobre dar, não sobre receber. Não é sobre você querer a pessoa perfeita, mas é sobre você querer ser a pessoa perfeita para outra. Você tem a sua lista de exigências, digamos assim, mas o ponto é que é aquele clássico, né? Que você casa para fazer a pessoa feliz, não para ser feliz. E esse é o casamento cristão. O casamento cristão, ele é um privilégio, porque a Bíblia diz também, né, que onde dois ou mais, né, se unirem em propósito e tal, Deus ouve. Então a gente percebe que Deus, ele trata muito dessa questão de não uma pessoa, mas o conjunto, mais de uma. E o casamento então tem esse ambiente onde já não é mais um, é mais. E é claro, né, tem dois que se tornam um, mas aí é outra história, que a gente prolonga para um outro vídeo talvez. Esse vídeo tá ficando grande, mas o ponto que eu queria deixar é essa reflexão. A importância do relacionamento para Deus. Como que Deus trata o relacionamento. Essa analogia de Cristo à igreja. Porque Deus, cara, a gente tem responsabilidade muito grande. Os homens, eles têm a responsabilidade de ser sacerdotes dos seus lares, líderes. E o líder não é aquele que manda. O líder é aquele que instrui, é aquele que guia, é aquele que passa na frente da neve e abre o caminho para os demais passar. O líder, ele é aquele que conduz, não aquele que ordena, aquele que é tirano, mas é aquele que serve. Esse é o exemplo que Deus nos deixou. Que Cristo, sendo Deus, desceu na terra e serviu. Ele é aquele que tira as rugas e impurezas da sua esposa, da sua noiva. E Deus instruiu os homens para ter essa responsabilidade, para cuidar, proteger e amar. De igual forma, né, Deus instruiu as mulheres a respeitarem os seus maridos e tudo o resto. Mas cada um tem seu papel, tem sua responsabilidade e sua missão. E juntos são a imagem e semelhança de Deus aqui na terra, para trazer a glória ao nome dele e trazer novas vidas. Tem o potencial de juntos trazerem novas vidas para Deus. Então a gente percebe um padrão muito alto de Deus, de relacionamento. Um padrão muito alto, onde que duas pessoas cristãos se unem. É muito importante falar isso, porque Deus, ele deixa muito claro sobre julgo desigual e tal. Eu usado muito a palavra do termo, né, do julgo desigual, né, mas a rigor teológico, o julgo desigual tem toda uma analogia também com questão de propósito também. Porque, que nem deu o exemplo, né, do cara que quer ir para a China, a mulher quer ir para sei lá, para a Índia, para o Canadá, para o México. Não combina. Porque o jugo, né, é o quê? Você tem um boi e um outro boi. Geralmente um boi mais velho e um boi mais novo. O boi mais novo tem muita energia, só que não sabe para onde ir. E o boi mais velho sabe para onde ir, só que está mais fraco. Então, basicamente, você pega o boi mais velho e o boi mais velho guia o boi mais novo, né? Vai mostrando o caminho. É isso que Deus faz com a gente. Tome meu jogo que é suave, né? Deus tá usou uma analogia desse tipo para ele, né? Que ele nos orienta, né? Enfim. Mas você entendeu também, né? Porque Deus não se cansa e tal, mas você entendeu a analogia, a essência por trás da mensagem. Mas o ponto é do jugo desigual é o que? Esse cara, você pega, como é que você pega um bicho e esse bicho está indo para uma direção e você está querendo ir para outra? Vocês não vão para lugar nenhum. E vão ficar parados. Então, tem que ter isso em mente também. Então a Bíblia é muito clara. Ela trata lá desde Gênesis até Apocalipse em relação a isso, né? A gente vê Deus abençoando quando o povo, né, ficava com se relacionava com as pessoas certas, né, que adoravam a Deus e tal. A gente percebe todo um cuidado e tal. A gente percebe que os próprios patriarcas, Abraão, Isaac, se preocupavam com quem seus filhos iriam se casar, justamente porque eles queriam honrar a Deus também. Não queriam que eles se casassem com, por exemplo, mulheres que adoravam a outros deuses.
e esse tipo de coisa, né? Claro que se aplica no geral, tanto para o homem quanto para a mulher. Então esse é um princípio bíblico, você não vai casar com uma pessoa que não serve ao seu Deus. Que comunhão há entre as trevas e a luz, né? Nas palavras, né, da Bíblia. Então a gente precisa caminhar em unidade. E até porque, né, não faz sentido, né? Tipo, uma vez mesmo um próprio amigo meu me comentou sobre isso, né? Tipo, que não faz. Quando eu tava conversando, é que eu converso muito sobre esses temas com meus amigos também. Aí tava conversando e ele foi e comentou, realmente não faz todo sentido, não faz sentido. Leandro, que tem, né, o Matias, Leandro, eu, pra quem não conhece, que, tipo, a vida inteira dele, né, roda em torno de Deus, né, da igreja e tal. Não faz sentido ele ficar com uma pessoa, né, se relacionar com uma pessoa que não faz parte disso, né? Então, cara, a gente percebe que a pessoa nem precisa ter muito conhecimento bíblico para entender, sabe? Ela só precisa ter um bom senso. E aí, então é uma coisa muito óbvia, muito bem sentida. Não existe também namoro evangelístico, vocês tomem cuidado com isso. Ah, mas Leandro, eu conheço fulaninho que deu certo. Cara, aí você conhece 10 mil fulaninhos que não deu certo. Aí os dois fulaninhos saíram da presença de Deus. Não é porque um deu certo que os outros vão dar certo. E são casos muito específicos. Eu mesmo conheço, tem amigos também que voltaram. Mas muitas vezes o que acontece é que duas pessoas que estão quase se desviando, aí elas se aproximam, aí por uma graça divina, as duas começam a se aproximar de Deus. Aí as duas se aproximam junto. E aí Deus une os dois mais ainda. Acontece de tudo, mas você também não vai querer ficar brincando de ser a exceção ou a regra, né? Então só aceite e viva direitinho. E outra coisa agora, né? Já que você tá interessado em um relacionamento. Cara, você pode chamar o que você quiser. Que não disse, né? Eu vou chamar a minha de pré-noivo, mas basicamente eu vou chegar na mulher e vou pedir ela em noivado, praticamente, é isso. É amizade, casamento. Esse é o esquema, entendeu? Mas basicamente, cara, antes de você pensar nisso, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer algumas perguntas. Você pode casar hoje? Você fala, é ruim, não paga nem minhas contas. Beleza, então você não deveria nem estar pensando nisso. Vai estudar, vai trabalhar e aí pronto, morreu o assunto. É muito simples. Apesar do meu tom de brincadeira, isso é sério. Deus diz, né? Tem até um provérbio, tem até na escritura dizendo, né? Que primeiro você prepara, né, sua seara, sua fazenda, aí depois você constrói a sua família, né? Então Deus instrui isso, em especial até para o homem. O homem deve ter esse compromisso a mais, né, de ser o cara que vai prover na casa, né, que vai pagar as contas, que vai garantir que o povo não morra de fome, digamos assim. Então, a gente tem essa responsabilidade. Então, cara, o que você está querendo se você não pode casar? Aí entra naquilo que eu falei, namoro recreativo. Você está querendo beijar a sua namoradinha, usufruir de alguém que não te pertence. E aí você está fazendo ela cometer adultério com seu futuro marido. E aí? Por sinal, cara, isso aí é uma realidade. Tem um livro, que por sinal é esse aqui, onde o pastor, né, e o teólogo, autor do livro, ele conta um relato, onde que ele vai dizer exatamente sobre isso. Você vendo a pregação dele no YouTube ou lendo o livro, você vai conhecer com mais detalhes. Mas basicamente é um caso onde ele descobre que o noivo dela, eu acho, o namorado, não lembro, já tinha tido uma relação com uma outra mulher e tal. Então, ela estava muito triste, né? Porque era uma pessoa que tinha se guardado e tal. E ela estava muito triste pelo fato de que ela falou uma coisa, né? Que ele falou até que é um pouco dramática, mas carrega um pouco de verdade, que é o fato de que ela vai entrar num relacionamento já tendo sido traída. Ela já vai ter que entrar em um relacionamento, em um casamento, tendo que perdoar uma traição. E, cara, pode parecer meio dramático, meio pesado, meio forte, mas isso traz uma reflexão muito forte também, que a gente deveria ter em mente. Que é justamente, cara, o que a gente está fazendo em respeito ao nosso futuro marido e ao nosso futuro esposo. Pera, nosso futuro marido e a nossa futura esposa, né? Eu falei marido e esposo, os dois, eu falei a mesma coisa com palavras diferentes. Mas o que a gente está fazendo em relação a isso? Essa é uma reflexão que a gente precisa ter também. E nessa pergunta, nessa frase, nessa história, a gente tem essa reflexão. Porque, tipo, a gente muitas vezes está traindo a nossa futura esposa ou nosso futuro marido.
A gente está deixando com que pessoas roubem o que deveria ser dele. Está deixando com que pessoas tenham benefícios e usurpem as primeiras experiências nossas que seriam vividas no matrimônio de maneira pura e inocente, as mais diversas. Não estou falando de uma coisa só específica, estou falando no geral, por bobagem. E a gente geralmente não pensa. A gente não pensa no nosso futuro marido, no nosso futuro esposo, às vezes, quando a gente toma as decisões. E quando você toma as decisões em relação a alguém que não é a sua esposa, como eu disse na questão do namoro, você está fazendo isso. Você está beijando a mulher de alguém que pode não ser a sua esposa. Você está beijando o homem de alguém que pode não ser o seu marido. Aí então agora você guarde essa informação. Pensa com carinho, analisa aí biblicamente. Eu te dei alguns versículos bíblicos, mas claro que eu não vou conseguir né, sanar todos os argumentos aqui nesse vídeo, cara. A ideia do vídeo era ser curto e eu falhei miseravelmente na ideia do vídeo de ser curto, já que esse vídeo está ficando com 1 hora. Mas eu tentei sintetizar um pouco do que eu aprendi nesses 7 anos sobre o tema. Vou tentar fazer mais vídeos, talvez abordando alguns pontos mais específicos e com mais detalhes. Mas a reflexão que eu queria deixar é exatamente isso. Se você ficou até aqui, cara, isso já é um sinal muito legal, porque você escolheu ficar porque você queria aprender alguma coisa em relação não só ao relacionamento cristão, mas a glorificar a Deus através do seu relacionamento, através da sua postura. Não se importando com o que os outros acham, mas o que Deus acha. Porque tem isso também, né? Em especial os homens tem muito isso, né? Que acha que vai se sentir, vai ser mais homem, dependendo de quantas mulheres ficam atraídas por você, ou quantas mulheres você já conseguiu em vida. Mas, cara, isso aí é infantilidade, isso aí é imaturidade, entendeu? E não é um padrão bíblico para um homem de Deus, entendeu? Tô focando mais nos homens justamente porque eu sou homem, né? E porque eu sou um homem que vive exatamente isso que está sendo ensinado aqui. Então, cara, você não precisa se importar com isso. A maior importância, que é a principal opinião, quem você tem que agradar é Deus. E você estar vivendo o princípio dele é muito mais importante do que você querer agradar o mundo e os seus princípios distorcidos. De uma noção totalmente errada de amor, de cultura e de relacionamento. Então, viva a cultura do reino, glorifique ao seu pai, ao seu criador, entendeu? E lembre que você é filho dele e honre a filha que ele te confiar, porque você tem Deus como seu sogro, né? Então, tem isso em mente também. As mulheres também, né? Tem em mente que Deus é o sogro delas, mas em especial você que é homem, você tem que entender essa mensagem. E tem que, né, buscar essa maturidade, crescer. Então é isso. Por hoje, meus queridos amigos, namoro à luz das escrituras, da palavra, não existe namoro, né? O caminho da prostituição. A prostituição não é só você fazer aquilo, é você permitir acessos demasiados ao seu corpo a alguém que não é o seu marido. Fornicação é você cometer os atos libidinosos, né? Adultério é você adorar outros deuses sem ser Deus, e também você trair o seu marido e a sua esposa. E talvez você faça isso antes de se casar com eles. Então, são reflexões pesadas que você deve ter, mas que você deve guardar para honrar a Deus e ter em mente da seriedade que são essas decisões, esses pontos em relação ao relacionamento e a Bíblia. Eu tenho esse livrinho aqui, eu tenho vários livrinhos aqui, né, com mais detalhes sobre alguns temas mais específicos, e vocês podem mandar mensagens aí, e alguma coisa não tenha ficado mais clara, vocês querem algo mais específico, vocês podem deixar perguntados aí, que eu vou responder. Eu sou o Leandro. Quinta-feira agora eu faço
22 aninhos. E também sou conhecido como Matias. Então um abraço, fiquem com Deus, que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador esteja com cada um de vocês. E lembrem-se, mulher virtuosa, quem a achará? Provérbios 31. Seja o homem de Efésios, seja o homem valente, que ama e protege sua esposa. E é isso. E mulheres também, né? Não preciso nem entrar em detalhes, vocês já sabem. Um abraço, fiquem com Deus e amém.